Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Leia e Apareça. Eu sou o Yuri e eu quero compartilhar com vocês agora com muita alegria um livro chamado Ghost Stories, do Peter Straub. Gente, Peter Straub é um escritor que faleceu ano passado, inclusive. Ele faleceu já aos seus 79 anos. Ele nasceu em 1943 em Milwaukee, ele veio falecer então em 2022. Ele é um cara que ele foi muito prolífico, assim, ele realmente escreveu muito, né, sempre nesse gênero de suspense, terror, ficção. Eu particularmente já conheci um pouco do trabalho do Peter Straub anteriormente, porque ele foi um grande parceiro do Stephen King, né? Então, por exemplo, eu tenho este livro aqui, O Talismã, que ele escreveu junto com o Stephen King. Excelente livro, para uma resenha futura talvez. E esse daqui também, da Casa Negra, que ele escreveu também com Stephen King. Então são dois livros sensacionais e eu conhecia ele por essa escrita, por essa parceria com o Stephen King. Mas sempre eu ficava com essa coisa, né? Será que o cara é bom mesmo, né? Até onde ele é bom, né? Porque eu nunca tinha lido nada dele, apenas dele. Esse livro, Ghost Story, na verdade foi escrito em 1979. E só agora a Darkside, né, a iniciativa da Darkside trouxe para o Brasil essa história. Eu confesso que, num primeiro momento, eu achei que fosse um livro de contos, inclusive. Tá? Eu achei que isso aqui fosse um ghost story, né? Eu achei que fosse um livro de contos. Pessoal, se você ainda não for inscrito no canal e você puder se inscrever, faça isso. Dê uma força para o nosso canal. Nos ajude a compartilhar histórias, nos ajude a espalhar esse amor que todos nós temos pela leitura, pelos livros. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, que isso com certeza ajuda muito esse projeto, ok? Pessoal, livro, capa dura, lindo. A Darkside sempre traz coisas lindas mesmo, né? Acabamento primoroso. Aqui nós temos, esse livro é um livro de 442 páginas. Como eu disse, eu achei que fosse um livro de contos, porque ele tem uma divisão clara, né? Se vocês, não sei se vão conseguir ver, mas tem uma divisão clara, né? São duas faixinhas pretas aqui, ó, que dá a impressão de serem três contos, na verdade, né? E pelo título eu achei que fosse contos. Quando eu começo a ler, uma grata surpresa, na verdade é um romance, né? Foi um romance. Um romance no nível de uma literatura gótica muito interessante, muito bem escrito. Se você já leu A Hora das Bruxas da Anne Rice, você vai sentir assim até um certo frio na barriga ao comparar as obras. Eu realmente não sei nem dizer qual obra é a melhor, hein? Eu garanto que você vai se surpreender com esse livro aqui. A estrutura desse livro, ele tem uma narrativa um pouco diferente, né? Então ele é dividido, tem essas três divisões aqui que são mais nítidas, mas antes você tem um prólogo, tem 20 páginas, então você tem as outras partes, né? 92 páginas, 141 e 158. Então ele é dividido em outras três partes e no final você tem um epílogo de 7 páginas. A linha temporal, a narrativa desse livro, a linha temporal dele, não é exatamente linear. Então quando você tem lá no prólogo, o prólogo na verdade começa no fim do livro. Então quando você começa a ler o prólogo, fica meio assim sem pé nem cabeça, você fica meio sem entender muito bem o que está acontecendo, né? E aí então para naquele momento e você só vai saber o que acontece lá no final do livro, né? Quando você vai ter então o desfecho. Essa história, Ghost Story na verdade, é uma história que vai se passar em torno de um ente, de um ser sobrenatural que não chega a ser um ser imortal, mas ele é um ser que ele consegue sobreviver, né, durante um tempo muito indefinido e ele vai perpassar toda essa história. No prólogo, então, começa da seguinte maneira. O prólogo é um homem que sequestra uma menina e ele está na dúvida se ele mata aquela menina ou não. Porque ele está na dúvida porque ele não sabe se aquela menina é quem ele pensa que é. Essa é o começo, esse é o prólogo, né? Então é um início realmente um pouco confuso, tá? Parte 1. Parte 1, então, você tem ali a apresentação da Sociedade Shoulder. Eu particularmente que amo livros, amo clubes de leituras, clube de livros. A Sociedade Shoulder nada mais é do que isso. Você tem ali 4 amigos que se reúnem na casa de um, na casa do outro, reuniões semanais, onde eles trocam ideias, onde eles contam histórias. E uma das regras, inclusive, será que a história é verdadeira? Isso daí eles não narram, normalmente eles não falam, fica em cargo da imaginação de cada um, né? Então, quem batiza eles de Sociedade Shoulder
é a esposa de um deles, inclusive, né? A Stella. Você tem lá 4 personagens principais, né? Que eles formam então a Sociedade Shoulder. É o Rick, o Sears, o Lewis, o Jeffrey, o Edward, que na verdade ele falece logo no começo, né? Da história. E depois o Don, que entra no lugar dele, que é sobrinho, e vem contar a história. Então, o Rick, que é algum deles, né, ele é um advogado, ele lança um desafio para a sociedade, que é narrar a coisa mais assustadora que já se passou com eles. O que de mais aterrador aconteceu com você? Então, esse foi um desafio lançado. Então, ali começou, né? O Sears, que é um dos advogados, ele vai contar a história de quando ele era professor. Logo no início de carreira ele tentou ser um pouco professor, né? Ele tentou dar aula numa escola rural. Ele tá muito aquela ideologia querendo mudar o mundo, né? E ele foi para um lugar bem distante mesmo. E lá ele começou a lecionar. E lá ele acabou se compadecendo de um aluno que sofria bullying, que era um aluno muito até de uma índole muito ruim, segundo os próprios professores. Ele era agressivo, ele fazia muita arte, né? E ele acaba se compadecendo e ele vai atrás desse garoto e tal. E aí então tem um detalhe, né? Existe o Gregory é o irmão mais velho dele. E o Gregory é uma pedra no sapato dos planos do Sears de ajudar o rapaz. Depois, enfim, o garoto acaba morrendo e aí depois ele descobre que o Gregory já estava morto também. Então tem toda essa história, né? Histórias de fantasmas que vão passando toda essa história aí. Então no fim ambos morrem, né? E aí então... uma outra história que eles resolvem contar é a história do Anne Veronica Moore. Pessoal, isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma atriz da época do cinema mudo. Então esses caras aqui, esses 4 integrantes da Sociedade Shoulder, eles têm na faixa de 70 anos. Então eles já são idosos, né? Então é um quartetozinho ali, osso duro de roer. E aqui nesse caso, esse livro, ele não, como eu falei, ele não tem uma linha temporal linear. Então ele vai e vem na história o tempo inteiro. Ele começa no final, aí depois eles estão velhos, aí depois narra histórias deles novos. Então fica fazendo esse vai e vem o tempo inteiro. Por quê? Porque esse ser sobrenatural, esse grande, vou chamar aqui de a criatura, né? Essa criatura perpassa toda a história. Por quê? Porque ela pode trocar de corpo. Então ela troca de corpo e você nunca sabe exatamente onde ela pode aparecer, né? Com que cara ela pode aparecer. Então, quando eles eram jovens, um deles ali acabou dando uma festa, né? Que foi o Jeffrey, que foi o futuro médico. Ele acaba dando uma festa e ele convida uma atriz muito famosa no começo do cinema mudo, ali no final do cinema mudo. Então, assim, famosa não como hoje a gente imagina o que é ser famoso, né? E aí essa atriz acaba falecendo, ou melhor, ela acaba falecendo, não, um amigo deles da Sociedade Shoulder acaba falecendo nesse local, né? Nessa festa. E a atriz desaparece. E isso vira um tabu, eles não conversam mais sobre isso na Sociedade Shoulder, eles envelhecem e não podem falar sobre isso. E aí então o Rick traz esse desafio e eles querem falar sobre isso agora. E para poder falar sobre isso, eles vão trazer então o sobrinho do cara que faleceu, do Edward, traz o sobrinho, que é o Don Vanderlei, e ele vai ajudar a esclarecer essas coisas. E o Don Vanderlei também teve o seu contato com esse ser, essa criatura. Né? Essa criatura tenta também chegar no Don Vanderlei também. Quando eles ainda eram jovens, existia uma moça ali, que era a Eva Galli, e ela era absolutamente à frente do seu tempo. E os garotos estavam assim apaixonados por ela, mas era uma paixão platônica, né? E então, num determinado momento, sem dar muito spoiler, mas num determinado momento, essa garota acaba morrendo numa discussão ali entre eles, e eles vão se livrar do corpo, e quando eles estão fazendo isso, eles percebem que na verdade ela está viva, ou seja, na verdade ela era a criatura, né, que está aí passando por todo esse caminho. Então essa criatura, na verdade, ela é uma criatura que ela tem desprezo pela espécie humana, ela quer dominar, ela quer se alimentar. Para ela, humanos não são nada de muito interessante. E o interessante nessa história toda é que ela fica com raiva, ela quer se vingar. Então é por isso que ela volta a aparecer e ela vai atrás da Sociedade Shoulder.
ela vai atrás da Sociedade Shoulder, e enquanto ela não conseguir a sua vingança, ela não sossega, né? Na parte 2 do livro vem a vingança do Dr. Rabbitfoot, né? O pé de coelho. Aqui na verdade é o seguinte, aqui é a história do Dom Vanderlei, que é o sobrinho, que ele chega, ele é um escritor, então toda a história deles, assim como do King, né? Os personagens principais geralmente são professores e escritores. Esse cara não é diferente, né? O Dom Vanderlei, ele é um escritor, ele é um professor, ele leciona em Berkeley aula de escrita criativa. E lá então ele tem contato também com esse ser, com essa criatura, que toma forma de uma mulher, ele se apaixona, e só que ele não cai totalmente nessa, ele percebe, né, que alguma coisa está muito errada. Então a mulher vai lá e faz a mesma coisa, mas consegue se apropriar, consegue matar o irmão do Dom Vanderlei. Então ela quer vingança, ela quer destruir todo mundo que estava de alguma maneira envolvida. E essa criatura, pessoal, além de tudo, ela tem os seus servos. Então o Gregory, que é aquele irmão, né, lá da história dos Sears, aquele irmão mais velho, do menininho, que aterrorizava e tudo mais, o que ela faz? Ela meio que ressuscita aqueles dois, né, transforma eles em uma espécie de um zumbi ali, um fantasma meio zumbi, né, para poder servi-la, né. Parte 3, a caça ao guaxinim, o tema, né, a caça ao guaxinim. O que significa caça ao guaxinim? Significa o seguinte, na verdade, quando esse ser morre, essa criatura morre, quando é possível matá-la, né? Quando ela morre, ela abandona aquele corpo que ela habita, um animal aparece. Esse animal muda, não é sempre o mesmo animal. Então, quando eles estavam se desfazendo do corpo da Eva Gale, que era a criatura daquele momento, quando estava se desfazendo do corpo dela, apareceu um lince do outro lado do lago, onde eles estavam colocando o corpo. Apareceu um lince ali. E aí todo mundo achou muito estranho aquele lince. Aí depois descobriram que na verdade era a própria criatura, né? Então eles já estavam sabendo. Quando a caixa foi o guaxinim, né? Agora então o guaxinim é porque novamente a criatura consegue escapar. A criatura consegue escapar, porque na parte 3, o que sobrou da Sociedade Shoulder, porque a maioria morre, né? Só fica o Rick e o Dom, que acaba sendo aceito, embora muito mais jovem na Sociedade Shoulder, eles conseguem então destruir a criatura, né? Destroem a criatura, destroem seus zumbizinhos ali. Só que quando ela é destruída, aparece um guaxinim e eles não conseguem pegar o guaxinim some. Só que aí o Rick já está velho. O Rick já tem mais de 70 anos, ele não aguenta mais. Então fica a cargo do Dom Vanderlei encontrar essa criatura em um novo corpo, onde ela vai estar, né, para poder então terminar o serviço. E aí então vem o epílogo. No epílogo então é a continuação lá do início, quando o Dom Vanderlei, que agora nós já sabemos que é o Dom Vanderlei, né, aquele homem que sequestra a garota. Então ele sequestra a garota, ele está na dúvida se aquela garota é ou não a criatura, ele está perseguindo ela pelos Estados Unidos inteiro. Então quando ele tem certeza que é a garota, ele vai lá, ele consegue matá-la, e dali aparece uma espécie de uma vespa, né? E aí ele consegue destruir a vespa também, colocando fim a essa criatura, né? Então, assim, o Peter Straub ele deixa sempre muito claro, sempre essa indagação de será que existem outras criaturas? Porque essa própria criatura, né, ela deixa claro na história que ela não é a única, que existem outros como ela e que outros seres também não devem existir dentro desse universo, né? Então esse cara aqui, Peter Straub, é um cara que nos deixou em 2022. Eu não conhecia nada dele especificamente, só dele, né? É uma grata surpresa e eu super aconselho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem a curiosidade de pegar para ler, vocês vão gostar, tá bom? Galera, muito obrigado e até a próxima.